Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente porque está começando mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio para tratar a respeito da situação do Flamengo esta semana. É decisiva. Será que o Flamengo volta ou não a treinar? E o futebol? Volta ou não ainda no mês de maio? Vamos discutir este assunto, o que é ou não válido, e é claro, você também vai deixar a sua opinião no comentário aqui abaixo. Se você discordar de algo que disseram, tiver algo a acrescentar, já vai deixando aquele like esperto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, e se quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, aqui passando pela sua tela. Mas vamos então abastecer você de informação para que você possa tirar a melhor conclusão possível. O Flamengo encabeça aí um movimento aqui no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil pelo retorno do futebol. Além da situação que envolve o estrangulamento financeiro por conta da inoperância do futebol e a interrupção do calendário esportivo no Brasil, estão ainda as questões que envolvem as atividades dos jogadores, que foram dadas férias antecipadas. No entanto, os atletas já retornaram, cumpriram 30 dias e permanecem inativos. O Flamengo entende que em situações de completa observância das determinações sanitárias, existe a possibilidade de um retorno aos treinos. No entanto, existem especialistas e as próprias autoridades entendem que isso é colocar jogadores, membros de comissão técnica e até funcionários do clube em risco. No exame que foi feito em massa em todo o departamento de futebol do Flamengo, nada menos que 38 exames deram positivo, entre os quais 3 jogadores e 6 membros da comissão técnica permanente do clube, entre preparador físico, auxiliar, fisiologista. Então existe toda uma preocupação. E aí? O Flamengo pode ou não retornar ao futebol? O futebol brasileiro pode ou não ser retomado? O governo federal, através do Ministério da Saúde, deu parecer positivo para a CBF, que fez uma consulta até pressionada por clubes e federações, já que inclusive algumas largaram na frente, como é o caso da Federação Gaúcha, que autorizou a dupla Grenal, e mais ainda os demais clubes gaúchos a voltarem aos treinamentos e já cogita, ainda no mês de maio, o retorno da realização dos jogos de futebol, é claro, com portões fechados. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também pretende a mesma coisa. E não é só pela proximidade recente entre a diretoria do Flamengo e o presidente da FERJ, Rubens Lopes. A preocupação é com os clubes de menor investimento. Todos eles, inclusive, na documentação que foi encaminhada ao governo do estado do Rio de Janeiro e à Secretaria Estadual de Saúde, pediram o retorno do futebol, alegando que os clubes estão prontos, até porque há todo um estrangulamento. Os clubes de menor investimento estão completamente sem receita. Alguns, inclusive, já mandaram embora seus respectivos jogadores. Outros, os jogadores tinham um contrato até o fim de maio, até porque estava prevista agora para o fim de abril estava previsto o encerramento do campeonato estadual do Rio de Janeiro. E aí, como vai fazer? Vai recontratar esses jogadores? Vai recontratar com que dinheiro? Já que os clubes não têm condição. Então, a alegação é esta. Inclusive, a federação está preocupada com os clubes pequenos que podem fechar as portas caso a interrupção do futebol seja estabelecida por um maior período e não haja sequer condições de retomar o campeonato estadual do Rio de Janeiro, que foi interrompido durante a realização da primeira fase do segundo turno da Taça Rio, e simplesmente porque talvez os clubes pequenos não possam voltar por falta de jogador, que não possam retomar as suas atividades. Então existe toda essa preocupação. O Flamengo, lógico, fez todo o estudo, seu provisionamento de emergência vai até o mês de junho, vai até o próximo mês. Se o futebol não retornar em junho, o Flamengo terá que repensar aí outras alternativas para reduzir drasticamente os custos, para que possa assegurar até o final de 2020 por conta da receita que, logicamente, vai sofrer também uma redução
muito brusca durante este período, até com a possibilidade de saída de patrocinadores, porque a gente sabe, existe toda uma redução das atividades econômicas em todo o mundo por conta do isolamento que foi realizado em diversos países do planeta para conter a expansão do coronavírus. Então, existe toda essa necessidade. Do outro lado, existe toda a preocupação da sociedade com relação à expansão da pandemia, que ainda não chegou ao pico no Brasil e também, por conseguinte, no Rio de Janeiro, mas já existe toda uma preocupação porque os recursos da parte da saúde já estão completamente exauridos, sejam eles recursos de equipamento, sejam eles recursos humanos, de pessoal e até mesmo recursos financeiros, já que os estados, a incluído o Rio de Janeiro, têm que recorrer à União para conseguir insumos, para conseguir equipamentos de proteção individual, para conseguir aparelhos para respiração, para conseguir medicamentos, e toda essa circunstância tem dado um verdadeiro pavor na população, no sentido de que o que tiver que ser feito para não aumentar ainda mais esta situação, e aí incluída a prática do futebol, que obviamente vai fazer circular um número de pessoas somente para a realização dos jogos, mesmo sem a presença de público, são necessárias aí pelo menos umas 200 pessoas, e isso fora as delegações dos clubes simplesmente para abrir o estádio, isso incluindo, por exemplo, profissionais de imprensa. E aí, como vai fazer com todas essas pessoas que ficarão com certeza vulneráveis? Esta é uma grande discussão. Se bem que o Ministério da Saúde argumentou que, além da questão que envolve o entretenimento, e isso ajudaria a manter as pessoas dentro de suas casas, a questão de que haveria um motivo maior para que as pessoas permanecessem em casa, assistindo aos jogos de futebol e através das redes sociais, interagindo com outros torcedores, sejam eles do mesmo time ou rivais, e que o Ministério da Saúde veria isso com bons olhos. No entanto, a discussão é a seguinte: o futebol é uma atividade essencial? Porque muito tem se falado de que apenas atividades essenciais precisam ser mantidas, como profissionais de saúde, limpeza, distribuição de alimentos, como é o caso dos supermercados, bancos, farmácias, padarias, né, que faz parte da questão dos alimentos. E aí, o futebol é uma atividade essencial? Esta é a reflexão que tem que ser feita. Porque o futebol é, para quem assiste, entretenimento, né? Ele entretém. É como teatro, é como cinema, né? E essas atividades, a gente sabe, não estão sendo mantidas, né? Mas, para algumas pessoas, o futebol é muito mais que entretenimento. O futebol é meio de vida. O futebol gira a cadeia econômica. O futebol movimenta dinheiro, e muito dinheiro, no mundo inteiro. Alguns países que já passaram aí pelo horror da pandemia e já começam a descrever a descendente no número de casos e no número de mortes, já estudam retomar o futebol. É o caso da Itália, da Alemanha, já outros países como a França, por exemplo. A França decretou o fim, o encerramento do campeonato francês, o que está gerando, inclusive, muita controvérsia. Existem clubes que estão contestando o fato de que, com um campeonato encerrado, o primeiro colocado é campeão, os últimos colocados serão rebaixados. E aí? Haveria ainda, se eu não me engano, mais 10 rodadas, 30 pontos a serem disputados no campeonato francês, o suficiente para algum clube tirar do líder esta condição e alcançar o título, ou para algum clube se salvar. E aí? Como é que vai fazer? Tem os campeonatos que ainda não foram decididos, os campeonatos estaduais. E aí a questão: se o Campeonato Gaúcho retorna às suas atividades, se os clubes gaúchos voltaram a treinar, por que não os clubes paulistas? Por que não os clubes cariocas? Então, essa discussão precisa ser feita. Eu, particularmente, lógico que o futebol, para uns, é atividade essencial, porque é o ganha-pão. Para mim, futebol é uma atividade essencial. Mas para você, amigo, espectador, futebol é entretenimento. Para você que atua na área da saúde, para você que, amigo, atua na área da segurança, na área da limpeza,
no setor alimentício, você continua trabalhando, porque você faz parte da atividade essencial. Você gostaria de estar trabalhando? Você se sente seguro em estar trabalhando durante esse período de pandemia, mesmo você fazendo parte das atividades essenciais? E os profissionais do futebol? Existe a necessidade de eles serem expostos? Esta é a grande discussão. Você pode deixar o seu comentário aqui abaixo, deixando a sua opinião. Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, porque é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. E se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo e aqui passando pela sua tela, ó. E quero aproveitar, antes de vir aí, tem uma mensagem importante, você não vai embora não, hein? Do nosso patrocinador para você que está querendo ganhar uma farpelinha a mais e está precisando fazer economia no seu plano de saúde ou no seu seguro. Quero aqui dedicar este quadro ao meu grande amigo e grande ídolo, Adílio, que lamentavelmente está aí com um probleminha de saúde, uma gastroenterite, está internado, mas tenho certeza que ele vai conseguir se recuperar. Felizmente, não tem nada a ver com o Covid-19. Adílio, tamo junto no pensamento positivo e quero convidar a você a visitar o canal do meu grande amigo André Marques, o AM Canal. Olha, uma importantíssima entrevista com o Valim Vasconcelos, ex-vice de finanças do Flamengo, também atuou na pasta do futebol, foi candidato à presidência do Flamengo. É a segunda parte, tem lá duas partes da entrevista realizada com o Valim. E olha, o Valim em declarações polêmicas, hein? Dizendo que Vasco pode chegar ao mesmo patamar do Flamengo. E olha que ele foi vice de finanças. Será que isso é verdade? E ele explica como. Passa lá e dá um confere. Valeu? E não esqueça de acompanhar a partir de agora essa importante mensagem para você. Confira. Um abraço para você que está assistindo. Acompanhe este vídeo até o final. Ele é curto, mas pode mudar a sua vida. Tá no aperto? Precisando de uma renda extra? Quer economizar no seu plano de saúde e em outros planos? E se eu te disser que dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo? Sem fórmula mágica, sem truque, sem trambique. Fácil, seguro e garantido. Funciona assim, você faz seu plano ou seu seguro pela Top XP Corretora e ela devolve parte da comissão para você. É isto mesmo, parte da comissão volta para você. Não é desconto, hein? É dinheiro na mão. E tudo isso sem sair de casa, pelo celular, por exemplo. E tem mais, hein? Se você indicar os seus amigos e eles fecharem, você também ganha. Também vale para você, micro e pequeno empresário, que fizer para os seus funcionários. Elimine o intermediário, passe a participar das comissões. Você vai fazer o seguinte, tá vendo esse link aqui na sua tela? Pois é, você vai pegar esse link, vai colocar no seu navegador e vai entrar no site da Top XP Corretora. Ou então, vai fazer contato através deste número no WhatsApp. Para facilitar, no comentário tá lá fixado como primeiro comentário esse link e também esse número do WhatsApp para você entrar diretamente aqui pelo seu aparelho. Em algum momento eles vão perguntar quem te indicou. Aí você vai dar moral aqui pro canal, né? É só colocar o meu nome, Mauro, já basta. Eu já estou fazendo e estou me dando muito bem. Agora chegou a sua vez de ganhar dinheiro. E aí, vai vacilar? Bom, eu já te dei o caminho das pedras, agora é com você. Procure a Top XP Corretora, conheça nossos planos, escolha o seu e mude de vida.